Algum tempo atrás, numa das primeiras aulas que eu estava dando do semestre, né, como de costume que a gente tem no direito, a gente sempre pergunta o que os alunos sonham, qual é o objetivo que eles têm depois de formado, querem ser advogado, juízes, promotores. E nessa conversa um aluno levantou a mão, um aluno lá no fundo, falou: professor, passar para promotor é impossível. Só gênio passa para promotor. Isso aí não é para gente, não. E eu, gênio? Ele, professor, você só passou para promotor porque você é gênio. Eu, gênio? Eu reprovei em quase 30 concursos públicos. Do início da minha preparação para concurso público até minha posse como promotor de justiça, eu levei quase 9 anos. Para assumir o meu primeiro cargo público, eu demorei quase 5 anos desde que eu comecei a estudar para concurso. Levei quase 10 reprovações até assumir o primeiro, de nível médio, no Conselho Nacional de Justiça. E vem me falar que sou gênio? E como ele gostava, na verdade gosta, né, ainda de basquete, eu falei para ele: você conhece o Michael Jordan? Ele, professor, o Michael Jordan é gênio. O senhor, pelo que eu vi, não. Tinha que vir do fundo da sala, né? E aí eu falei: sabe o Michael Jordan? Pois ele errou diversas vezes. Quase 9.000 arremessos. Perdeu mais de 300 jogos. Ficou responsável pelo último arremesso, aquele decisivo, da vitória ou da derrota, e por 26 vezes falhou. E falhou várias outras vezes, e é por isso que ele é um sucesso. E eu me lembro também muito bem dessa fase de concurso, né, que ainda dura de certa forma até hoje, da minha primeira experiência em concurso público. Eu estava ali no segundo semestre da faculdade, lá no início de 2004, ainda não estava essa febre de concurso público, e não era um estudante, não era um estudioso, um aluno longe de ser dedicado, de ter boas notas. Era o que a gente chamaria de vagal, né? Desde o ensino médio ali até o início, meados da faculdade, não era um aluno exemplar, longe disso. E nesse segundo semestre, estava ali com um grande amigo meu, Rafael, e ele comentou comigo, falou: Chimim, cara, o negócio agora é concurso público. Aí eu estava completamente fora do direito, não sabia de nada. Falei: o que é concurso público? Aí ele: não, a gente faz uma prova, passa, ganha dinheiro, trabalha pouco e ninguém manda embora. Parece interessante isso aí, mas especialmente naquela época eu não estudava muito. Mas esse negócio tem o meu estilo. E como é que é isso? Aí ele: não, daqui a 3, 4 meses, né, tinham 2 concursos marcados, numa semana e o outro na semana seguinte, um para a ANTT e outro para a ANTAC. Né? Meu primeiro passo foi descobrir o que era isso. Depois vinha saber que era a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e de Transportes Terrestres. É a agência reguladora do governo federal. Passei a estudar. Falei: nunca fui muito estudioso. Estudava na véspera das provas. Conseguia passar com uma nota razoável. Se eu estudar 1 mês, 2 meses, eu passo em qualquer concurso. Ninguém me segura. E eu e ele passamos a estudar horas e horas na biblioteca lá da faculdade. Esses 3 meses, horas a fio, passávamos ali lendo, estudando, resolvendo questão. E chegou o dia da prova. Eu lembro direitinho, a faculdade lá em Brasília, na minha cidade natal. Eu entrei lá, cabeça erguida, confiante, falei: onde é que eu assumo a posse? Onde é que eu começo a trabalhar? Isso aqui é só uma formalidade para eu simplesmente começar a trabalhar. E foi
minha surpresa, de quando eu recebi, que foi da ANTAC. Quando eu recebi a primeira prova da ANTAC, várias questões objetivas que eu absolutamente desconhecia. Outras que eu sabia, na verdade eu pensava que eu sabia, e não tinha segurança de marcar a alternativa correta. E, pior ainda, a redação. Não é? O tema não fazia a mínima noção de por onde se quer começar. Saí de lá frustrado, desanimado, mas pensei, não, foi um dia só, o problema foi da prova, não foi meu. Não é? Semana que vem é meu dia. E voltei cabeça erguida, confiante, era na mesma faculdade, inclusive. De novo. Foi ainda pior na segunda vez. Saí de lá absolutamente frustrado, desanimado. Conversei com ele também não tinha ido bem na prova, na verdade tinha ido mal também. E eu desanimado fui conversar com um professor de cursinho que a gente tinha, um professor antigo lá em Brasília. Meu professor, você não vai acreditar o que está acontecendo. Estudei 4 meses e não passei. Não fiz nem o mínimo necessário para a minha prova de redação ser corrigida. Eu não sei se é bom ou ruim, essa prova não foi corrigida de redação, mas nem o mínimo eu fiz. Ele riu um pouco assim, de seus longos anos de prática docente na área de concurso público, e falou: Guilherme, vou te contar uma história. No interior da China, numa zona rural, uma criança foi passar umas férias na casa do avô. E naquela época choveu bastante, dias e dias de chuva, frio, vento, tipo cascavel de vez em quando. E ao final dessa semana de frio, chuva e vento, abriu um sol irradiante, o céu azul, e o menino abriu a janela do quarto que ele ficava e se surpreendeu quando viu uma árvore que ele julgava inquebrável, de tronco extremamente grosso, firme, galhos imensos, resistentes, partido ao meio. E para mais surpresa ainda dele, ele olhou para o lado e viu os bambus ali da casa do avô de pé. Todos eles balançando ainda com o vento, mas firmes. E com aquela ingenuidade e curiosidade que as crianças têm, e que às vezes a gente perde ao longo do amadurecimento, chamou o avô. Vovô, vem ver isso aqui comigo. Vô. Olha só, aquela árvore firme, de tronco grosso, que a gente não conseguia mexer nem nada. Partida no meio. E o bambu que eu sozinho e meu primo conseguimos mexer e quase derrubar, seguem firmes. E o avô, com muitos anos ali de experiência de vida, falou: meu neto, o bambu teve a humildade de se envergar, se curvar, esperando aquele momento adverso passar. O bambu não tentou enfrentar aquela situação difícil, aquela tempestade, firme. Ele simplesmente se abaixou, se curvou, respeitou e esperou o momento certo para se reerguer novamente. O bambu teve flexibilidade. E flexibilidade é o que a gente precisa no concurso público, na gestão, na área de docência. Quantas vezes quem está na área do concurso público se prepara para uma prova de uma dada maneira e de repente o CESP, o antigo CESP, te pega no contrapé, ou a FCC coloca uma questão complicada, ou uma redação que você não espera.
E você tem que ter flexibilidade para resolver aquilo ali. Quantas vezes na gestão se prepara e vislumbra qualquer possibilidade de risco e de repente o mercado te surpreende. Uma decisão governamental. E você tem que ter flexibilidade para se adaptar e esperar o momento certo para reerguer. Assim como o bambu. Além disso, alguém aqui já viu um bambu sozinho? Bambu sempre está rodeado de outros bambus. Bambu coopera com outros para que outros da sua própria natureza cresçam também. Ele não se isola, ele não impede o crescimento dos outros. Ele cresce junto, coopera, em conjunto. Isso a gente deve ter na nossa vida. E no concurso público também. Tem um grupo de amigos, inclusive esse aí, o Rafael, que me ajudou durante esse tempo todo, em que no momento de falha, de fraqueza, de derrota, eles me reerguiam. Em momento de fraqueza deles, de derrota, eu os ajudava. E nós quatro, né, era um grupo de 4, juntos estudávamos hora adentro, fazendo exercícios, desafiando um outro e crescemos juntos. Hoje todos ocupam cargos de destaque. E assim a gente deve ser em qualquer área da nossa vida. Cooperar para crescer juntos. Tal como o bambu. E o que torna os bambus fortes, além da coletividade, a flexibilidade, são os nós que eles têm. Dentro daquela estrutura oca, o que segura a firmeza dele, a resistência, são os nós. Aquelas experiências negativas que nós encaramos, as dificuldades que a gente tem, as várias reprovações, balançarmos e seguirmos em pé. São essas experiências difíceis que nos fazem crescer. Quando a vida nos derrubar, nos colocar no chão, tentemos olhar para cima e ficar de costas para o chão. Se a gente consegue olhar para o alto, a gente consegue se levantar. Dificuldades aparecerão. E se eu tivesse desistido no primeiro concurso da ANTAC, da NTT, não sei onde eu estaria hoje, mas certamente eu não estaria aqui. Tenhamos essa resistência a partir das experiências negativas que a gente vive. É ali que a gente cresce, tal como o bambu. E o bambu só cresce para o alto. Ele não se preocupa em alargar a sua área de sombra, em produzir frutos. Ele tem um objetivo alto, rumo ao céu. Ele não se desvirtua. Ele tem foco. E nós temos que ter foco em qualquer área que a gente tem. Na área do concurso público, não adianta você tentar fazer todos. Ou você vai demorar muito para passar, ou você não vai passar. Não tem como a gente, numa vida, nessa experiência, pelo menos finita, tentar sermos bons em absolutamente tudo. Não dá. Não dá para ser nível sucesso em todas as áreas. A gente tem que escolher uma. Por mais dolorido que seja, rejeitar as outras. Temos que ter foco. Lembro de uma frase do livro do Og Mandino. Ele diz: muitas pessoas não descobrem o potencial que tem porque se distraem com atividades secundárias. Nós precisamos ter foco. Do contrário, a gente não chega aonde a gente poderia. Alguém já viu uma árvore crescer metade do que ela pode? Produzir 1/3 dos frutos que ela pode produzir? Aprofundar as raízes menos do que ela consegue? Não. A árvore vai crescer o máximo que ela puder, produzir o máximo de frutos que ela conseguir,
e aprofundar as raízes até onde for possível. E por que nós, seres humanos, nos contentamos em ficar na metade do que a gente pode? E não atingir o nosso máximo profissional, pessoal, social, afetivo, espiritualmente? Se viemos da mesma origem, tenhamos como bambu foco para o alto. E além do foco para o alto, ele crava raízes profundas. A firmeza do bambu, embora pareça flexível, pareça inseguro, a firmeza dele está nas raízes profundas. Nós não podemos nos desvirtuar do nosso caminho. Nós precisamos de raízes profundas para que tenhamos o nosso caminho reto para o alto. Sem valores, sem princípios, sem atitudes firmes, qualquer situação da vida pode desvirtuar o nosso caminho. Façamos como o bambu, cravando raízes e valores estáveis para nos conduzir nessa complexidade que é a vida atual. E o bambu chinês especialmente, nos 4 primeiros anos, ele fica um toquinho, um broto, que pouco cresce além do solo. Regamos, desenvolvemos, e ele praticamente fica parado. Parece até que não vai crescer. Enquanto que a gente não vê por cima da terra, há uma construção por debaixo absurda. Enquanto ele não cresce, ele aprofunda suas raízes, ele fixa seus princípios, ele expande suas bases, para daí no 5º ano, como um passe de mágica, ele subir 25, 30 metros de altura. E nós podemos pensar, ele cresceu 25 metros em um ano. Ele cresceu nos outros 4. Quando nós olhamos esportistas bem-sucedidos, atores, artistas no palco, ganhando Olimpíadas, jogando e aparecendo em grandes times, a gente não faz ideia do tanto que eles trabalharam a portas fechadas, sem ninguém olhando. Eu lembro, como se fosse ontem, de uma entrevista com aquela lutadora de taekwondo brasileira na final do Pan-Americano do Rio, o estádio lotado, e perguntam a ela, o repórter, o que você acha dessa dificuldade aqui de estar com o estádio lotado, todo mundo te olhando, te observando, a torcida inteira torcendo para você, todo mundo acompanhando, a mídia brasileira? Aí ela, dificuldade? Isso aqui é fácil. Difícil foi passar anos e anos treinando de madrugada, só eu e meu treinador. Difícil é quando não tem nenhuma mídia, pouco apoio de patrocinador, nenhuma torcida, e eu estou lá repetindo o mesmo golpe, repetidas e repetidas, inúmeras vezes. Ali é difícil. Vir lutar com todo mundo torcendo para mim, isso é fácil. E como diz o Tony Robbins, people are rewarded in public for what they practice for years in private. E não poderia ser mais verdade. E o bambu ilustra isso como poucas árvores. Então tenhamos a flexibilidade para deixar situações complicadas passar, esperar o momento certo de florir. Tenhamos cooperação para trabalhar com outros, para que eles cresçam também. Resiliência para enfrentar as dificuldades. Foco para não perdermos o nosso rumo. Valores
que nos segurarão para não nos desvirtuarmos, e paciência. Com paciência e todos esses valores, a gente chega, sem dúvida nenhuma, no sucesso. Muito obrigado.